Somente 17% das pessoas têm metas definidas, sabem exatamente o que querem das suas vidas. E por que as pessoas não definem o que querem? O que você quer para os seus próximos 20? Talvez você sonhe em chegar em algum lugar na sua vida profissional que hoje pareça impossível. Mas eu quero incentivar você a sonhar. Até porque sonhar... Buscando equilíbrio não faz sentido. Você tem que buscar performance. A rotina. É isso que vai mudar a sua vida. Quais são as rotinas que você precisa implementar? E aqui que a gente começa a separar meninas de mulheres, homens de meninos, nas rotinas. Nada supera a rotina. Você pode fazer o que você quiser e ninguém vai falar pra você o que é que você pode ou não pode fazer. Você vai fazer. Você é muito mais. Você é muito maior. Não interessa quem diga o contrário. Porque eu quero impulsionar você a acreditar no impossível, a acreditar no incrível. Mas saber que para isso você vai ter que enfrentar adversidades. Então nós não podemos perder tempo com disse-me-disse, com o que estão dizendo, com o que deixam de dizer. Trabalho. O trabalho devolve. Trabalha com força, trabalha com intensidade. Acredita no que tu faz. Para de confiar mais em outras pessoas do que em você mesmo. Acredita em você, cara. Você não precisa de mais motivação. O que você de fato precisa... Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Physiwork. Meu nome é Ramiro Inchauspe e estarei com vocês aqui. Então, rapidamente, qual é o objetivo aqui para a gente falar de avaliação física, testes funcionais ou especiais, tem diversas nomenclaturas aí, e também sobre raciocínio funcional avançado. Antes de tudo, eu trago alguns pontos bem importantes. Vai ser muito prático, gente, mas a gente precisa só relembrar um pouquinho aqui para a gente não ir direto lá para a parte prática sem ter um pouquinho dos fundamentos e conceitos. Eu sempre falo, tem 3 coisas que elas são as mais importantes para qualquer profissional, que é a anatomia, biomecânica, fisiologia e fisiologia do exercício ali junto. Hoje, diversos profissionais nos procuram e se fala muito sobre dor, que a gente precisa ou que a gente faz o máximo para tentar aliviar, inibir a dor do nosso paciente, porque ninguém gosta de conviver com dor. E hoje a gente tem aí o nosso modelo biopsicossocial, que ele abrange diversos aspectos e fatores. Então a gente tem ali os fatores psicológicos, os fatores sociais e também os fatores bioquímicos, e a gente precisa pelo menos saber um pouquinho de cada um desses fatores quando a gente vai fazer uma avaliação ou quando a gente vai tratar algum paciente ou algum aluno. Você que trabalha com pilates ou com treinamento funcional, a gente precisa entender que muitas vezes vão chegar pacientes e alunos relatando uma coisa, a gente vai fazer uma avaliação, vai fazer outra, não encontra aquilo que a pessoa está relatando, mas outras coisas podem estar interferindo naquela pessoa, naquele paciente, naquele aluno. Hoje, eu e o Max, que vai estar daqui a pouquinho com a gente como nosso voluntário, justamente estávamos fazendo uma reabilitação de pós-operatório de LCA, onde a pessoa ela tem cinesiofobia, então ela não consegue fazer as coisas mesmo estando num nível mais avançado ali. Para o tempo que ela operou, ela está muito bem. Então a gente precisa sempre buscar um entendimento maior da situação. O que eu trago como pontos específicos para a gente começar ali a entender o ponto que eu quero chegar de uma boa avaliação? Empatia pelo aluno, pelo paciente. A pior coisa que nós podemos fazer quando a gente está ali conversando com o nosso aluno, com o paciente, é mostrar que nós estamos com pressa, que nós estamos ansiosos e cortar o paciente. Então, muitas vezes ali a gente vai ter que deixar um tempinho a mais para entender o porquê que aquela pessoa está nos procurando e qual é a dor dela, ou as dores dela, né? Então, a gente precisa ter essa empatia e entender, ou difícil que a gente vai entender, né? Porque cada um sente a dor de um jeito, mas procurar ferramentas para ajudar aquela pessoa. Escutar e entender a história,
Conhecer o problema é muito importante. Vai surgir alguns problemas que eu não vou conhecer? Claro que vai, gente. A gente não sabe 10% das coisas. Mas eu vou buscar ferramentas para entender aquela lesão, aquele problema, aquele medicamento que a pessoa toma, enfim, tudo aquilo que pode interferir no meu tratamento. Entender os mecanismos de lesão e de dor e saber interpretar os sintomas. Eu preciso saber interpretar se a pessoa está passando mal, se ela está com muita dor, se é uma dor que dá para a gente fazer um exercício com aquele tipo de dor. Eu preciso saber interpretar se a pessoa está com algum problema extra ali. Por exemplo, o Joaquim ele vem aqui toda segunda-feira, feliz da vida, fazer ele é corredor, faz uma liberação miofascial. Ele vem toda segunda-feira feliz, brinca e tal. Se o certo dia ele chegar triste, ele chegar diferente, eu preciso saber interpretar que aquele dia ele não tá bem e perguntar pra ele: Joaquim, o que tá acontecendo? Hoje tu não tá bem? Então, aí ele vai me dizer assim: briguei com a mulher, dormi no sofá. Então, sempre esses pontos, eles fazem muita diferença na hora que a gente for atender, na hora que a gente for conversar com nossos alunos e pacientes. Outra coisa muito importante, gente, hoje aqui na Imove, nós estamos aqui no Instituto Movimentos em Porto Alegre, nós trabalhamos com uma equipe multiprofissional. Então, é muito importante saber trabalhar em equipe. E isso seria o plano de trabalho perfeito para todos os profissionais da saúde. Mas a gente sabe que alguns pontos ainda não é possível, mas é importante que você tenha, eu tenho tal pessoa que eu encaminho, tenho outra pessoa que eu encaminho, então isso é muito importante. Saber que tanto o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta e o profissional de educação física, eles devem trabalhar em harmonia e trabalhar juntos. Inclusive, quando realizar uma avaliação física funcional completa, seria o mundo perfeito conseguir-se que os dois profissionais estivessem juntos, cada um ali dando os seus aspectos, seus pontos, mas seria fundamental ter esses dois profissionais juntos. Entender sempre o contexto, tanto na parte de tratamento, de reabilitação, e muitas vezes a gente quer se especializar em muita coisa. Preciso saber muito de nutrição, muito de psicologia, muito de... Gente, a gente precisa saber da nossa especialidade. É joelho, tornozelo, quadril, isso a gente precisa ser o melhor. Mas a gente precisa ter conhecimento sobre todas as áreas, sobre aspectos nutricionais, aspectos psicológicos, e sim poder encaminhar para alguém que vai desenvolver um trabalho melhor que o nosso. Porque existe outra coisa, quem é bom em tudo não é bom em nada, né, gente? Então, se eu sou fera, eu por exemplo assim, sou fera em joelho, tá? Chegou uma pessoa que teve uma cirurgia de ombro, nunca tratei ombro na minha vida, o cara é atleta, o cara precisa do ombro. Muitas vezes é melhor que eu saiba para quem encaminhar do que eu me arriscar em alguma coisa que talvez eu não tenha tanta confiança para fazer, ou até tenha confiança, mas talvez não seja o melhor. E assim, principalmente quando eu falo que nós não somos nutricionistas e nós não somos psicólogos, e a gente vê muita gente aí indicando o suplemento, falando de dieta, e tem que deixar para quem sabe das coisas. Mas nós precisamos saber o básico para poder ajudar nossos alunos. Ter muita atenção hoje com os aspectos psicológicos, ansiedade, estresse, depressão, vigorexia, são coisas que a gente precisa saber identificar nos nossos alunos, nos nossos pacientes, porque isso vai atrapalhar muito o nosso tratamento. O estresse, a pessoa treina, faz ali um pós-operatório de ombro, joelho, tornozelo, enfim. Ela veio 2 semanas bem com vocês, teve uma ótima evolução. Na 4ª semana já não estava tão boa, na 5ª semana, o que está acontecendo aí, fulano? Não conseguimos ganhar a mobilidade, não conseguimos melhorar o trofismo. Aí ele vai dizer assim, perdi o emprego, tá estressado, tem o prazo, enfim. Isso, gente, é muito importante que a gente saiba para justamente organizar a periodização, o controle de carga durante esses períodos que a pessoa vai acontecer com todo mundo, gente, com nós, conosco também, né? Entrando então na parte da avaliação. Por que avaliar, gente? Eu estou aí há mais de 10 anos, tanto no ambiente clínico, já
tive estúdio, estou até hoje no ambiente acadêmico, mas também participei aí nos últimos 10 anos junto à Confederação Brasileira de Basquete, Federação Internacional de Basquete e atualmente continuo na Confederação Brasileira de Basquete. E em diversos cursos e também nas pós-graduações a gente recebe muitas dúvidas, ou pior ainda, quando eu recebo orientandos para fazer trabalho de conclusão de curso, e eles vêm com essa ideia de fazer avaliação, eu acho ótimo. O problema maior é que a maior parte das pessoas vem com 500 testes, não sabe para que serve, não sabe para o que fazer e nem o que vai fazer com os resultados. Então o primeiro ponto é por que a gente vai avaliar o Max, que é quem a gente vai avaliar aqui. Por quê? Qual é o objetivo que a gente tem em fazer uma avaliação com ele? Vai ser num clube de futebol, vou lá apresentar um projeto para o clube A, Real Madrid. Eu tenho um projeto aqui que eu preciso avaliar os atletas de vocês, que no ano anterior vocês tiveram X lesões, eu quero avaliar os atletas de vocês esse ano, durante toda a temporada, saber o que vocês fazem, para no ano que vem eu criar, através de alguns testes, um plano de prevenção de lesões que vai diminuir a lesão dos atletas de vocês. Vocês têm que dar um fundamento para essa avaliação. Qual é a avaliação física que a gente mais vê um fundamento hoje? É a avaliação lá do nutricionista que vê se você ganhou ou perdeu o percentual de gordura. Qual é o objetivo? Saber se você emagreceu ou não. Tem um objetivo. Só que a gente consegue ter uma avaliação muito mais completa e muito mais complexa que isso. Então, o primeiro ponto é saber o porquê que a gente vai avaliar. Bom, meu aluno chegou aqui, eu vou destinar 1 hora, 1h30, 2 horas para fazer uma avaliação com ele. Para quê? Eu vou fazer um teste de ombro, um cara que veio, num primeiro momento, reabilitar o cruzado. O cara é jogador de vôlei. Ok, mas no primeiro momento a gente não vai fazer um teste de ombro. A gente vai fazer depois. Então, primeiro, saber por que avaliar. Segundo, o que a gente precisa para avaliar? O que eu preciso para avaliar aquele atleta? Isso é importante, eu não vou fazer testes que eu não tenho como aplicar, ou quando eu for reavaliar, eu não vou ter aquele equipamento para fazer uma reavaliação. Quais testes eu preciso? Quais serão a reprodutibilidade desses testes? Por exemplo, voltar ali, eu vou fazer um rope test numa pessoa que operou o ombro. Para quê, gente? Ou, quando eu faço um Y-balance test, ou hop test, ou um teste de salto, ou um próprio teste de IRM que nós vamos fazer hoje aqui, como eu vou reproduzir isso no gesto esportivo, no dia a dia da pessoa? Pensem que todos os testes que vocês forem fazer, eles devem ir ao encontro da função da pessoa. Não ficar fazendo testes por fazer. Como os testes vão me ajudar e como serão as reavaliações. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Max hoje, eu vou fazer um teste de RM com ele, de agachamento, vamos fritar essas pernas dele. E daqui a 3, 4 meses eu vou aplicar um programa nele e eu quero que ele melhore esse RM dele. Eu vou fazer o rope test, eu quero que ele melhore a performance dele no rope test. Por exemplo, lá o índice de simetria, o Y-balance, a mesma coisa. Eu vou querer que ele melhore o score composto. Então, fazer um teste com objetivo, gente, tá? E a gente vai pegar todos esses testes, interpretá-los e aplicar no nosso dia a dia, tá? Então, antes de começar a nossa parte prática, eu vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou o Ramiro e estarei aqui nesses 3 dias com vocês junto com o Pablo. Eu sou fisioterapeuta, profissional de educação física, especialista em treinamento físico e fisioterapia esportiva, mestre em nutrição e alimentos e ciências médicas e atualmente doutorando em ciências da reabilitação. Nos últimos 10, 12 anos, eu tive muita, vamos dizer assim, sorte na minha vida profissional. Eu pude estar presente em todos os grandes eventos esportivos mundiais, como Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Jogos Sul-Americanos. Então eu realmente estive ali presente em todos os grandes eventos esportivos e tenho muita
felicidade saber que hoje o Pablo daqui a pouco também vai conseguir, se Deus quiser, estar no Mundial aí ano que vem, Mundial de Basquete, e daqui a pouco nas próximas Olimpíadas. Atualmente eu sou sócio proprietário da Imove, Instituto do Movimento, aqui em Porto Alegre, uma clínica multiprofissional, que depois de alguns anos aí, vamos dizer assim, afastado da parte mais clínica, eu voltei esse ano com tudo aí, com essa nova proposta. Então aqui a gente tem médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, é muito daquilo que eu sempre acreditei, sempre bati muito forte na tecla para que a gente consiga desenvolver um trabalho de excelência. Aí na aula de hoje, vamos ver como é que ele vai se sair, né? Pessoal, o primeiro ponto, quando a gente vai fazer uma avaliação física funcional, uma avaliação funcional, é nós já adiantarmos tudo aquilo que a gente possa ter de informações durante a nossa avaliação. O que você precisa, Paulo? Está ali em cima. Adiantar as informações que a gente vai coletar do nosso aluno-paciente e já ir anotando. Tudo que eu for vendo durante a avaliação são informações importantes. Eu sempre preciso já fazer este link com possíveis testes ou possíveis movimentos que eu vá fazer depois. Por exemplo, eu vou aplicar um teste de repetições máximas com max. Durante o teste, eu já vou avaliando tornozelo, joelho, quadril, coluna, consciência corporal, força. Eu preciso já ir usando esse raciocínio funcional avançado para coletar mais informações. Eu sou um grande fã de um fisioterapeuta chamado Michael Boyle, tá? Ele é um dos precursores do treinamento funcional e ele fala uma coisa muito, muito, muito bacana, que você precisa ver, analisar e decidir. E isso ele resume em um raciocínio funcional avançado. É você não esperar que as coisas aconteçam. Você já enxergar qualquer coisa antes que ela aconteça. Você já fazer ligações que, por exemplo, na última aula vocês vão ver isso, que uma falta de mobilidade do ombro, ela pode estar associada a um encurtamento de peitoral, um ponto gatilho no peitoral. Então, conseguir ir fazendo esses links vão ajudar você a adiantar aquilo que pode acontecer. Uma coisa muito importante é vocês criarem a própria ferramenta de vocês de avaliação com aquilo que vocês vão precisar ou com aqueles testes que vocês escolheram usar. Nós aqui utilizamos uma avaliação... Consegue botar na tela aí para nós? Eu acho que ele vai te apagar, Max. Bota na frente do Max aí. Então, gente, esta é a ferramenta de avaliação do Grupo PhysioWork. É uma planilha que nós utilizamos aqui também na Imove e vários alunos que fazem os nossos cursos presenciais de treinamento funcional ou de cinesioterapia funcional também recebem essa planilha, onde a gente tem ali diversos testes, diversos relatórios. Ela é bem completa e você pode escolher o que você vai usar. Então, isso que é bom. Mas, além, pode tirar a planilha, porque senão o Max vai ficar se coçando aqui. Você pode escolher o que você vai usar. Hoje tem vários aplicativos. Tem o FAST, tem também o Avaliação Física, tem inúmeros aplicativos. Todos são pagos. Então, dependendo, até o final a gente libera essa planilha de graça para todo mundo, né, Pablo? Então, beleza. Seguindo aqui. Quando a gente vai fazer uma avaliação, gente, o que o fisioterapeuta sempre faz? Perímetros. Faz perímetros lá, vai. Vamos pensar em uma lesão ou pensar você que trabalha com treinamento funcional, com pilates. O que você vai fazer? Perímetros. Ok, perímetros. Perimetria, vai ver a circunferência do antebraço, do braço, peitoral, coxa medial. Perfeito. Mas isso está nos dando um dado de tamanho de circunferência. Quando a gente tem uma lesão, por exemplo, o que acontece? A pessoa ela vai ter uma cirurgia de ligamento cruzado. Aparece aqui, Paulo? Não? Então tá bom. Então a pessoa vai ter uma cirurgia de ombro, ela vai ficar lá imobilizado e aos poucos vai voltar. O que vai acontecer com esse braço?
ele vai perder circunferência, vai perder medida, mas vai perder musculatura. E o que eu vejo muito, gente? São fisioterapeutas, e isso não é culpa de ninguém, isso não é ensinado, isso aí a gente tem que aprender depois em pós-graduações, em cursos, a avaliar também a parte muscular. Não necessariamente ter a mesma circunferência do lado direito e lado esquerdo pós uma cirurgia quer dizer que aquela pessoa tem um trofismo igual. É um método antigo, por exemplo, as dobras cutâneas? Sim, é um método que a fórmula que a gente utiliza aqui, ela deve ter uns 30 anos no mínimo. Mas não surgiram outras novas. É o melhor? Não sei, mas é algo que a gente pode usar no nosso dia a dia, é algo barato e é algo que altamente aplicável para a gente ter parâmetros e ter um norte. Por exemplo, pode tirar a camisa, por favor? Tananana. Excelente. Então aqui o Max ele não tem lesão nenhuma, tá, gente? Esse aqui é o nosso famoso adipômetro, para quem não conhece, ou plicômetro, para quem não conhece. E vamos dizer assim, ó, existe um protocolo padrão e as pessoas mais famosas das dobras cutâneas são Jackson and Pollock. Podem pesquisar lá no Google, tá? E a gente utiliza muito a avaliação de 7 dobras para homens e para mulheres sadias, vamos dizer assim, tá? E por que a gente deve colocar na nossa avaliação uma avaliação de dobras cutâneas? Para a gente conseguir identificar o percentual de gordura. Mas, dentro da reabilitação, isso é muito importante, gente. Muitas vezes acontece, a gente está liberando o atleta ali na fase final de reabilitação de lesão para o profissional de educação física e tá faltando aquele ganho de força e a gente muitas vezes não sabe como fazer essa medida. Então, por exemplo, são 7 dobras clássicas, a gente não vai fazer todas aqui, mas é justamente para dar um norte para vocês. O porquê usar, em primeiro lugar, a avaliação antropométrica. Fui lá, tem vários testes que a gente pode fazer para saber se o nosso atleta, nosso aluno, nosso paciente está apto ao retorno às atividades. Então, eu ainda acho que falta um pouquinho. Por exemplo, lesão de ombro. Tá? Teve lesão de ombro lá, tá 3 meses, fez um encurtamento do tendão, subluxava com frequência e teve uma perda grande de massa muscular no braço. Fiz lá a minha perimetria, eu até tenho uma fita métrica aqui, então eu vou achar o ponto que eu imagino aqui que tem a maior circunferência e eu achei aqui no Max 32, tá? Vamos avaliar aqui do outro lado também, pode relaxar, deixa bem solto. 32, então ele é bem simétrico. Vamos levar em consideração que ele fez uma cirurgia de ombro, está ali com um período bacana, 2, 3 meses, está com 32. Teoricamente, existe uma simetria, mas a gente precisa saber se essa simetria também ela é aplicada à parte muscular. Então a gente vai usar o adipômetro para saber o que a gente pode ter de gordura. Por exemplo, é uma medida precisa? Não, gente. Por exemplo, nem se recomenda que sejam avaliadores diferentes entre uma medida e outra. A gente vai falar aqui de um ponto de medida, vocês podem encontrar 5 ou 6 pontos de medidas diferentes na literatura. O importante é que seja feito sempre no mesmo local e de preferência pela mesma pessoa, tá? Por exemplo, pegar aqui o Maxwell. O nome dele não é Maxwell, tá, gente? Então, teve lesão de ombro. O que a gente vai ter maior perda? Braço, bíceps, tríceps e também no peitoral. Eu vou lá, encontrei o ponto de maior circunferência no braço, que eu posso usar a fita métrica para medir. E vamos dizer assim, ó, que eu rebati aqui, ó. Eu tenho que saber trabalhar muito bem a pegada aqui, ó, para saber o que é músculo, o que é gordura, o que é pele. Então, e não é enfiar assim as unhas, é saber rebater essa gordura, essa pele, tá? Então, eu vou rebater aqui a gordura, ó, e vou usar o adipômetro para pegar aqui, ó, sem
e catar lá. Não, eu vou pegar aqui, ó, a parte dele que vai sobrar e vou usar o adipômetro aqui, ó, para pegar essa gordura, tá? Então aqui eu tenho 6 milímetros, tá? Aqui na dobra. Os protocolos padrões de Jackson e Pollock, que são os mais usados, como eu falei, existem milhões. Toda a medida ela é feita no lado direito. Então, o que se faz quando a gente vai pensar nesse tipo de avaliação? Se faz os dois lados justamente para ter essa ideia, mas quando a gente for jogar lá na fórmula, porque todos esses dados aqui a gente vai jogar numa fórmula, a gente vai ter só com as medidas do lado direito. Então isso é bem importante a gente saber, para quando a gente for ali pegar principalmente a planilha ou algum material, saber que as medidas são feitas do lado direito. E eu vou comparar com o outro lado. Vamos dizer que a cirurgia dele foi aqui, eu tinha 32 de circunferência, mas eu só tinha 5. Eu tenho 5 aqui milímetros com o adipômetro. Eu vou lá para o outro lado, que é o braço que não foi operado, e eu tenho 4 ou 3. Então eu já tenho uma diferença de gordura entre o braço direito e o braço esquerdo. Isso é uma coisa que a gente não costuma se preocupar muito, mas é muito importante. E quando a gente vai para o membro inferior, principalmente pós-operatório de ligamento cruzado, gente, a gente consegue ali ter uma equivalência, uma simetria com a perimetria, mas vai colocar o adipômetro, é uma diferença muito, muito, muito grande. Então é uma forma de nós avaliarmos, e eu sugiro que faça bilateral para ter esse parâmetro e também utilize a fórmula para saber o percentual de gordura, porque a gente está falando de fisioterapia esportiva. A pessoa que faz uma cirurgia de ombro, de joelho, que vai procurar vocês, ela quer recuperar o joelho, o tornozelo, o ombro, mas ela quer se manter no esporte. Então a gente não pode deixar o ombro 200% e a pessoa ganhar 20 quilos durante o processo de reabilitação. Então é uma coisa importante também para vocês terem esse acompanhamento. Ah, eu não me sinto seguro para fazer? Treina, faz cursos. Então tem milhões de possibilidades de vocês buscarem qualificações para entender um pouco melhor sobre as dobras cutâneas. Mas saber que é muito, muito, muito importante e dá para a gente ter muitos ganhos, principalmente na parte do trabalho de força, no final ali na fase final, antes de entregar para os profissionais de educação física, para a gente entregar realmente o aluno, o paciente, dentro das melhores condições possíveis para que o trabalho seja continuado. Então a gente tem as perimetrias também, que a gente pode utilizar junto com as dobras cutâneas, mas é muito importante que a gente utilize a perimetria também. Braço, existem alguns protocolos que normalmente o fisioterapeuta quebra esses protocolos, né? Então os protocolos padrões, tu vai fazer uma medida no maior ponto de circunferência. Se fosse uma cirurgia de ombro, eu faria de 5 em 5 centímetros, na perna talvez de 10 em 10, para a gente pegar ali todas as porções, e a gente sabe que tem músculos diferentes ali que precisam ser trabalhados, mas é bem importante então você fazer as dobras cutâneas, depois fazer os perímetros corporais, e antes de mais nada, peso, altura, esses padrões, assim, essas medidas básicas que a gente vai ter que fazer dentro da nossa avaliação. Então a gente sai da avaliação mais, vamos dizer assim, corporal e vai passando para a avaliação de testes. A gente vai fazer 2 ou 3 testezinhos aqui, principalmente que vocês consigam replicar no ambiente de vocês. Então a gente vai fazer um teste de mobilidade articular, um teste de flexibilidade e um teste de estabilidade. Vou pedir para o Paulo botar um intervalo rapidinho, só para a gente arrumar aqui, e a gente já volta com esses 3 testes. Voltando aqui aos testes funcionais, saindo então dessa parte mais inicial ali que a gente falou, e vamos para testes que hoje são assim, se fala muito em mobilidade, flexibilidade e estabilidade, tanto que é o assunto da aula de amanhã, mas
a gente sabe avaliar, boa, tem o goniômetro lá, tem o inclinômetro lá digital, maravilhoso, maravilhoso. Só que muitas vezes isso, se a gente está ali no dia a dia ou hoje a gente tem muito fisioterapeuta trabalhando em box de crossfit, o que é sensacional, a gente deve se meter em tudo mesmo. E o box que eu faço tem um fisioterapeuta lá, eu acho sensacional que até ele já trabalha essa parte mais inicial de mobilidade ali durante a primeira parte do treino, então eu acho sensacional e é um mercado que vai crescer muito ainda. E lá o pessoal já utiliza isso aqui e a gente também traz com uma sugestão para vocês, tá? Tenho aqui dois caixotes que a gente utiliza aqui para treinamento e também a gente pode fazer testes de flexibilidade e mobilidade. Diversos. Ah, não, Ramiro, eu não tenho um caixote no meu estúdio de Pilates, eu não tenho um caixote no meu estúdio, na minha clínica. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma cartolina, uma régua, uma caneta e vou fazer e colar na parede. Vou fazer e colar numa caixa qualquer. Eu vou arranjar um local que eu consiga colar isso e fazer. Então aqui a gente pode ver que a gente tem praticamente um goniômetro, isso inclusive foi feito com um goniômetro, 180 graus, 90. Da mesma maneira que a gente vai mostrar aqui para a gente testar essa mobilidade de tornozelo e joelho, a gente também poderia fazer para o ombro. A gente vai mostrar aqui para o ombro com essa caixa e também poderia ser feito na parede. Então aqui a gente tem uma maneira, talvez, até da própria pessoa chegar ali, chegou antes no box, chegou ali no seu... uma pessoa que tem uma pouca mobilidade de tornozelo. Torceu o tornozelo aí, a pessoa estava na balada, quebrou o salto, torceu o tornozelo. Primeiro, e a gente sabe, aluno, paciente, gosta de ver progresso. Se não vê progresso, você não é bom. Então, tem que ver progresso, quanto mais visual isso for, melhor. A pessoa botou, primeiro dia, conseguiu mexer 5 centímetros. No terceiro dia ela já mexeu 10, você é o melhor fisioterapeuta do mundo. Então esse tipo de teste, ele também serve para a gente fazer, para a gente estimular os nossos alunos que eles estão melhorando. Faz isso é muito bom para o nosso aluno. E aqui também a gente vai fazer o de flexibilidade. Quantas pessoas não vêm hoje nos procurar que quer trabalhar flexibilidade e depois a gente vai fazer um de estabilidade. Vamos lá então. Como é que a gente vai fazer isso? Pegar um goniômetro e vai colocar as medidas. A gente vai começar pelo tornozelo do Max aqui, tá? Eu vou pedir para ele ficar numa posição semi-ajoelhado, vai botar o maléolo medial bem nessa linha dos 180 graus, como a gente realmente estivesse colocando um goniômetro. Pode ficar com o joelho no chão, mais para trás um pouquinho, pode deixar em 90 graus aqui o joelho. Excelente. Então, ó, gente, aqui a gente tem como se fosse um goniômetro, ó, até o 90. Vamos dizer que o Max veio aqui no primeiro dia, tá? Vai lá, vai o Max, consegue sem tirar o calcanhar do chão. Pode ir lá, força, 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 força. 135 ali, ó. Não. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho pro lado. 146. Eu coloquei uma medida de tanto em tanto, gente. Vocês podem colocar menos, mais, pode ser mais, ter mais números. Isso aí vocês vão ajustar conforme ali o ambiente de vocês, tá? Aí, trabalhei lá com o Max 1, 2, 3 meses e vou lá de novo. Vamos melhor, vamos lá, Max. Vamos melhor, vamos mais, vamos mais, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Olha aí, ó. Já foi bem mais o nosso amigo Max. Então vou olhar aqui, ó, sempre vou olhar a linha do maléolo, tá? E aí a gente consegue ter essa evolução para nós, que a pessoa realmente está ganhando mais mobilidade, mas isso a gente já vai conseguir visualizar durante o nosso tratamento, durante o nosso programa, mas isso aqui visualmente é muito bom para a gente saber o que foi. Óbvio, se quiser pegar o goniômetro lá, a gente vai pegar o goniômetro, não tem problema. E
para mostrar para o aluno e para o paciente que ele melhorou. Aí a gente sai da parte do tornozelo e vamos para o joelho, para te deitar de barriga para baixo e tentar colocar o teu joelho bem nessa marquinha aqui. Barriga para baixo. Só que tu vai ter que virar pro outro lado. Até o rosto vai vir pra mim, isso. Tô atrapalhando ele, né, gente? Então, a gente vai... Pode descer um pouquinho, ó. Aqui é fácil, gente. Tem a linha da fossa poplítea, que a gente vai colocar aqui nos 180 graus. E eu vou pedir, vamos dizer que ele fez uma cirurgia de LCA. Inclusive, a gente pode fazer esse teste com a paciente. E vamos dizer, vai lá o máximo que consegue. Ó, 146. O Max não tem problema nenhum. É um atleta. E aí aqui a gente consegue também ver essa mobilidade de joelho. E eu acho muito, muito legal usar esse teste e principalmente filmar para mostrar o antes e depois em cirurgia de LCA, que a gente sabe que quando a pessoa tá ali no início, ela tá assim e não consegue avançar, E quando a gente tem um ganho que consegue mostrar para essa pessoa, a gente consegue realmente estimular ela que tá dando certo e que o tratamento tá sendo efetivo. Agora, Max, eu vou pedir para te levantar, por favor. Então, aqui eu passei algumas sugestões de testes de mobilidade. Tornozelo e joelho, poderia fazer no ombro, poderia pegar uma cartolina, enfim, várias outras alternativas. E como testar a flexibilidade? Pô, a gente tem o banco de Wells, tem o próprio teste de tocar ao solo, mas uma forma que a gente tem de mostrar se está dando certo ou não é mostrando números. Então, eu peguei aqui a minha caixa e coloquei 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu nunca vi ninguém chegar no 30, gente, tá? Mas também é uma outra forma visual de estimular o nosso aluno, de estimular o nosso paciente e de mostrar que ele está melhor ou não. Inclusive, lá no box onde eu treino, as pessoas fazem competição, quem chega mais longe. Vamos lá? Pode subir em cima da caixa. Eu vou chegar um pouquinho a caixa para frente. Eu não dei conta que o Max era alto. Eu vou de frente pro Pablo ali. Eu vou pedir para te juntar bem os pés. Bota o dedo bem na pontinha. Um pouquinho mais para trás. E tentar ir o máximo que tu conseguir lá embaixo. Sem dobrar o joelho. Não, com as mãos. Isso, uma flexão de... Isso. Vai lá. Vamos dizer assim que o nosso voluntário aqui vai precisar trabalhar um pouquinho mais aqui a flexibilidade da cadeia posterior. Mas o Pablo se prontificou a vir aqui, porque ele diz ele que é flexível. Então, por favor, vem aqui, Pablo. Vamos ver se ele realmente é flexível. Porque quando a pessoa nem chega no ponto que a gente delimitou, fica complicado, né, gente? Vai lá então, Pablo. Vamos ver se o Pablo é flexível. Ah, olha só. Meu Deus, então o Pablo conseguiu lá no 15, quase um 16, 17 centímetros depois da caixa. Tá? Então, e nós temos uma outra pessoa aqui que eu vou chamar também pra gente ver. Vamos lá, Júlia. Mulheres normalmente são mais flexíveis que homens. Vai lá. Ah, já foi lá quase 20. Foi no 20. Então, excelente. Muito obrigado, Júlia, por mostrar, por confirmar o que eu falei. Imagina se ela fosse menos que o Pablo. Então, aqui a gente tem uma ótima maneira de a gente testar a flexibilidade. Prometo, gente, prometo. A partir de hoje, o Max vai treinar a flexibilidade. Daqui a 2 meses já vai voltar aqui. E vamos fazer de novo, ele vai estar pelo menos 5. Sobe ele de novo para a gente registrar esse momento. Vai lá, Max. Vai lá. Olha, gente. Ele tá menos 5, tá? Daqui a 2 meses vai voltar aqui de novo e vamos estar lá no 5. Nem que eu faça um vídeo lá no Instagram, no YouTube, tá beleza? Então, 2 testes bacanas aqui para mobilidade e flexibilidade. Tem milhões de outros? Tem. Eu estou trazendo aquilo que a gente pode colocar no nosso dia a dia, que seja prático, que seja aplicável e que a gente consiga reproduzir. Fiz aqui com o Max, vou trabalhar 2, 3 meses aqui com ele
bastante exercício de flexibilidade de cadeia posterior, de paravertebrais, para melhorar essa flexibilidade dele. Porque, por exemplo, hoje eu não passaria um movimento... aí que vem a parte do levantamento, do raciocínio funcional avançado. Para passar um movimento de stiff, de levantamento terra para o Max, eu vou precisar trabalhar essa cadeia posterior dele. Porque ele vai fazer o movimento e não vai conseguir. Então aí já começa a gente, durante a avaliação, durante os testes, ir pensando no que aquela restrição pode causar no nosso programa, seja de reabilitação, treinamento, tratamento, no que for. Estabilidade. Pessoal, eu vou passar 2 testes, um mais iniciante, talvez 2 mais avançados, que eu adoro testes de estabilidade, principalmente de ombro, tá? Eu vou botar essa caixinha pra cá. Me ajuda, Max, por favor. Essa também. Vai colocar ali do lado. Eu vou pedir pra te pegar um desses ganchinhos e subir mais nessa mesma posição aqui, ó. Tem que ser o... Deixa eu ver. Isso. O Max não brincou de Lego, gente. Perfeito. Teste 1, então. Teste altamente conhecido, tá? Ele é um teste que ele foi aplicado inicialmente a primeira vez em jogadores profissionais de vôlei e depois ele foi difundido pelo mundo. Tem vários testes, gente, que eles se tornaram testes padrão, porém eles foram feitos com populações que talvez não sejam as que a gente vai utilizar. Sempre quando eu passo testes funcionais, principalmente testes de repetição máxima, testes de força, de potência, sempre alguém pergunta qual é a tabela de referência. Gente, quando a gente está aplicando testes para saber conhecer a pessoa e a gente usa uma tabela de referência, alguns vão ter, óbvio, gente, principalmente para que a gente use como critério de retorno ao esporte, tem ali uma média mínima, mas não comparar com outras pessoas, porque o Max é diferente da Júlia, que é diferente do Pablo. Então, quando eu vou fazer testes de repetições máximas, seja de força, seja de RM, do que for, é uma comparação dele com ele mesmo. Tá? Óbvio, se ele fizer 2 ali, num teste que é relativamente fácil, alguma coisa tá errada. Mas tentem colocar isso. A maioria desses testes, quando a gente quando a gente tira a individualidade, porque se eu for pegar lá os parâmetros que estão no artigo original de jogadores de vôlei, o Max não é jogador de vôlei, o Max não tem 1,90, o Max não tem um ombro desse tamanho, não. Então, é uma comparação dele com ele mesmo. Tem um teste que é muito famoso, que se chama Seca Quest, tá? Que ele foi adaptado para pessoas comuns e você pode fazer outras adaptações na sua prática profissional. Porque a gente vai usar uma distância para colocar os 2 braços e vai fazer toques durante um determinado tempo. Só que a medida original era de 90 centímetros, tanto para homens quanto para mulheres. E a gente sabe que a envergadura do homem é muito maior que a da mulher, muitas vezes, principalmente em jogadores de vôlei. Então, a gente precisa sempre fazer essa consideração sobre individualidade. Então, a gente vai marcar aqui no chão 60 centímetros para o Max, onde nós colocamos a fita métrica. Pode pegar ele para mim, por favor, Max? A gente vai marcar aqui, ó, partindo desse ponto. E aqui a gente vai marcar 60 para cá. $60 centímetros. Não. 60 centímetros. Pode tirar? Podemos utilizar outras medidas, 90, mas, gente,
Podemos. Isso é uma adaptação que eu estou fazendo aqui para o Max. Se fosse um atleta, talvez eu fosse utilizar o teste original. Então, ele vai realizar 3 tentativas, tá? Onde que ele vai realizar durante 15 segundos o maior número de toques possíveis entre uma mão e a outra. E depois ele vai descansar 45 segundos e vai realizar isso 3 vezes. Eu vou pedir para te colocar o dedo do meio sobre a linha. Estender bem as pernas lá atrás. Tu pode manter o afastamento dos teus pés até a largura dos ombros. E o que é importante, gente, é que essa seja a posição da reavaliação. Isso é o mais importante. Posso fazer, pode descansar, só para não ficar cansando. Posso fazer esse teste 60 na avaliação e 90 na reavaliação? Pode, mas não deve. Mantenha os mesmos padrões. Vai lá o Max. Então, durante 15 segundos, Max, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai sair dessa linha, sem dobrar o cotovelo, e tu vai tocar lá no outro lado. E aí tu vai fazendo isso durante os 15 segundos, tentar fazer o maior número de toques possíveis. Prepara, vai! Aí, pode descansar. Então ele fez 19 toques. Eu vou pegar lá meu caderninho. Tentativa 1, 19 toques, 60 centímetros. Tá? Vamos dizer que estou querendo avaliar o ombro dele, 60 centímetros. Vou esperar os 45 segundos e vou para a tentativa 2. Não podia ser menos de 45 segundos, né, gente? Vamos dizer, até pela dinâmica da aula, que passou os 45 segundos. Vai lá o Max, vai fazer mais... Vai! Aí... Então, ele já conseguiu fazer mais que a primeira rodada. Porque ele já conhece o teste, ele já viu como é que é, tá? E provavelmente se a gente fizesse uma terceira, ele iria fazer um pouco mais ainda. Principalmente porque ele não tem lesão nenhuma no membro superior. E assim a gente já vai avaliando o membro superior. Como assim avaliando? Se ele precisou utilizar muito esse jogo com o core, se ele mexeu muito o quadril, isso tudo a gente já precisa ir avaliando para ver como que está essa estabilidade do ombro. Outro teste que eu gosto muito, mas aí a gente já está indo para um grau um pouco elevado, é um teste utilizando um super bend. Na verdade, a gente vai ter que botar 2 aqui. O Max ele é uma pessoa alta, grande, onde a gente aqui eu utilizo o rack do agachamento para colocar. Não tem um rack. Gente, pode colocar uma barra, pode colocar no chão. Aqui o que a gente vai colocar de plus para o Max? Instabilidade. Além de a gente estar testando, a gente vai também estar trabalhando a propriocepção do membro superior. E devemos sim trabalhar. Então, o Max ele vai ficar de costas para vocês. Vai segurar aqui, ó, deixar o teu corpo cair com a mão na mesma distância dos ombros e tentar segurar o maior tempo possível, tá? E aqui a gente vai baixar o quadril um pouquinho mais. Tenta trazer um pouquinho mais para o meio o elástico. Para cá, pro lado de cá. Aí, show de bola. Então a gente vai ver quanto tempo que ele vai conseguir, principalmente a gente vê que ele está tendo uma grande ativação das escápulas aqui, quando que ele vai perder essas escápulas, quando que ele vai começar a subir o quadril, quando que ele vai começar a jogar para frente. Ó, a gente já pode ver que ele está já começando a tremer, já foi?
Como assim? Meu Deus, gente! Então, esse é um teste que a gente já consegue utilizar em atletas. Eu utilizo muito em atletas, principalmente o pessoal do CrossFit lá está usando muito esse teste, porque já é uma forma de trabalhar a propriocepção de membro superior. A gente viu que o Marcos ele aguentou 15 segundos, então tem que trabalhar um pouquinho mais essa estabilidade de ombro. E a gente pode fazer uma regressão. Pode colocar ali pode botar uma barra aqui para ele ficar na barra, pode usar uma anilha para ele segurar. Enfim, tem diversas formas de organizar esses testes. Saindo então dessa parte dos testes, vimos ali testes mais corporais, vimos testes flexibilidade, mobilidade e estabilidade. E agora a gente vai trabalhar então os testes máximos. Então, testes máximos. Temos testes de máxima repetição em 1 minuto, que são testes de força máxima. Temos testes de resistência máxima, que é o máximo de tempo que a pessoa vai ficar. E também temos os testes de potência, que é o máximo em 1 minuto. Eu vou pegar aqui alguns exercícios bem simples para fazer com mais que todo mundo vai conseguir, mas principalmente para a gente conseguir ter parâmetro, e nesses testes a gente já consegue organizar todo o programa, toda a periodização dos nossos alunos. Flexão de braço. Máxima de flexões de braço em 1 minuto. Então eu vou pedir para o Max deitar no chão. O Max já conhece os exercícios, então é mais fácil, tá? Teste de repetição máxima de força de membro superior. Flexão de braço. Eu vou pedir para ele fazer a flexão de braço tradicional. Em 1 minuto ele vai fazer. Eu quero que tu encoste o peito no chão e volte. Valendo. Estende todo o cotovelo. Tem 10 segundos ainda. Tem 6 segundos. Tá. Então, ele conseguiu fazer 24 movimentos. Eu contei 24. Ele não contou. Então, ele fez 24 movimentos. Botei lá 24 movimentos. Óbvio que o meu objetivo na reavaliação vai ser com que ele faça mais que 24. O que eu vou avaliar durante o movimento, por exemplo, de flexão? Eu costumo normalmente fazer na avaliação, gente, movimento de membro superior, de empurrar, e um movimento de puxar. Ah, vai ser barra? Não, eu posso pegar um super bend, pedir para ele remar. Eu posso pegar um kettlebell, pedir para ele remar, colocar uma carga ali, saber que com aquela carga ele fez X. Aí, quando eu for fazer a reavaliação, vou usar a mesma carga e ver se ele vai fazer 2x. Cansado? Então eu costumo fazer um exercício de empurrar e um de puxar para membro superior, partindo do método de padrões de movimento. Um exercício abdominal, vamos fazer um remador, máximo que a gente vai conseguir fazer de remador em 1 minuto. Ah, meu paciente não consegue fazer apoio. Eu vou regredir, eu vou colocar apoio de joelho. Ah, não consegue. Eu vou colocar pranchão, só isométrico. Mesma coisa o abdominal. Ah, não consegue fazer o remador. Prancha, não consegue fazer a prancha, joelho no chão. E assim eu vou adaptando, gente. Eu acho que o ponto é esse, é individualidade de cada pessoa. Por isso que a avaliação física ela não é uma coisa engessada. Porque você vai ter que adaptar para cada pessoa e trabalhar dentro daquelas possibilidades até que ela consiga possibilidades melhores de executar os movimentos. Eu vou sempre mostrar, eu acho que a melhor maneira é tu mostrar para o seu paciente, seu aluno, o movimento e depois orientá-lo a fazer. Eu não vou mostrar aqui porque o Max já sabe, tá?
Vou pedir para te estender as mãos lá atrás. E tu sempre tem que tocar o dorso da mão e abraçar a perna, tá? Vai. Aí. Então ele fez 27 movimentos. Ficou tranquilo para ele. O que eu pude avaliar aí durante 27 movimentos? Que ele não sabe respirar. Então ele não consegue manter um ritmo respiratório. Muitas vezes ele inverte. Então isso é uma coisa que eu já coloco lá na minha avaliação, que eu preciso trabalhar a respiração com ele, principalmente passar para ele quando que ele deve inspirar, quando ele deve expirar, para na hora do treinamento de força, por exemplo, ele saber utilizar a respiração a favor dele. Então a gente fez membro superior de empurrar, eu dei como sugestão fazer de membro superior de puxar uma remada com bend ou com qualquer outra coisa, core, padrões centrais e membro inferior, agachamento, elevação de quadril, a nossa famosa ponte, então a gente tem um dominante de joelho, um dominante de quadril, o próprio levantamento terra, lembrando que tem que ser uma carga fixa. Por que eu gosto de utilizar flexão de braço, remada, puxada, pode ser um TRX também, abdominal, que pode ser a prancha também dá para utilizar bastante, mas a prancha eu utilizo mais no de resistência. Dominante de joelho, eu utilizo o agachamento, e dominante de quadril, a elevação de quadril, porque a gente consegue aplicar em qualquer lugar. Vai que a gente vai fazer uma avaliação na casa da pessoa. Pô, a gente consegue aplicar no salão de festas da pessoa. A gente consegue aplicar em qualquer lugar, não precisa demandar de nenhum equipamento. Eu vou pedir para o Max aqui, então, a gente vai fazer um padrão de dominante de joelho, a gente vai fazer um agachamento, dominante de joelho, grande atuação do joelho e tornozelo e mínima atuação do quadril. Vamos levantar lá. Pode ficar de frente para a câmera. Eu vou pedir para te manter uma abertura mais ou menos do tamanho. Uma coisa que é importante, perguntar para a pessoa, você já faz agachamento? Faz um agachamento como você se sinta confortável. Excelente. O que eu já percebi nesse um agachamento que ele fez? Eu vou pedir para ele abrir um pouquinho mais a base, tá? Pode abrir mais um pouquinho. E virar o teu pé um pouquinho para fora. Aí, por que virar o pé para fora, gente? Os movimentos de inversão e eversão do tornozelo, eles estão totalmente ligados à distribuição de carga entre quadril, joelho e tornozelo. Então, a mobilidade para inversão e para eversão, ela é fundamental para agachamento. E por isso que quando a gente abre o pé para fora, a gente consegue agachar melhor. Porque a gente deixa, quando a gente está numa posição mais neutra, a gente acaba que o talos ali dá uma inibida nessa mobilidade. Então, quando a gente abre um pouquinho mais, a gente tem os movimentos de inversão e de eversão. O que pode vir a causar, abrir esse pé para fora, que a pessoa faça um valgo dinâmico. Então, a gente precisa cuidar bem nesse ponto. Se a pessoa está com uma bermuda assim de skatista, que nem o Max, eu vou pedir para ele dobrar, para eu conseguir observar ali a ação do joelho dele. Tu operou o cruzado mesmo, Max? Vamos lá? Em 1 minuto, a gente vai fazer o máximo de agachamentos possíveis. Qual vai ser a dinâmica? Tu vai agachar, vai subir, contrair o glúteo e depois descer, tá? Prepara. 3, 2, 1, vai. Nesse
nessa avaliação, a gente já vai conseguir ver muita coisa. Tornozelo, eu já vejo que ele tem mais mobilidade no tornozelo direito que no esquerdo, eu vou até para o outro lado aqui. Ele tem mais mobilidade no tornozelo direito que no esquerdo. Eu já avalio o joelho, já avalio o quadril. No final do agachamento, ele perde ali o quadril. Vocês podem ver que ele começou num ritmo mais alto, foi diminuindo ao longo dos exercícios, porque com certeza ele não treina muita perna. Aí, pode descansar. Então a gente já conseguiu fazer várias avaliações aqui no Max. Se eu fosse fazer um programa para ele, independente do que ele veio procurar na fisioterapia, se é uma reabilitação de uma lesão, um tratamento, se é prevenção de lesões, se é treinamento funcional, pilates, eu consigo já ter um bom parâmetro para ele e principalmente ter parâmetros que daqui a 2, 3 meses que ele vai estar comigo, eu vou reavaliar tudo e mostrar que ele melhorou, gente. Isso não tem preço, principalmente para o aluno, tá? Então, fizemos ali testes de repetição máxima em 1 minuto. O que faltou fazer? Puxar e dominante quadril. Depois a gente tem testes de resistência, que eu utilizo muito a prancha ventral e a cadeirinha, aquela da parede, que a gente vai lá, senta na parede. Para teste de resistência máxima, pode ser também a ponte, pode ser outros testes que você venha adaptar. Outro teste que a gente tem de resistência cardiovascular, que a gente vai ver depois. E últimos testes que são para aqueles alunos que talvez testes de potência máxima em 1 minuto. Talvez você vai receber ali um atleta, um amador ou profissional, ou uma própria pessoa que é bem condicionada. Então, você vai colocar testes de mais potência. Eu também quero uma água, por favor, Pablo. Então, eu separei aqui 2 exercícios que a gente vai aplicar no Max, que são de potência máxima em 1 minuto. Tá? O primeiro que a gente vai fazer são agachamentos com saltos. Máximo de agachamento com salto em 1 minuto. Teste perfeito, jogador de basquete, vôlei e outros esportes que utilizam bastante o membro inferior. Depois, a gente vai fazer o máximo de burpees em 1 minuto, que é um teste altamente, que exige bastante e também que é um exercício bem complexo. Poderia fazer o máximo de wall ball shots na parede, poderia fazer, enfim, vários outros exercícios. Eu escolhi esses porque são exercícios que eu utilizo muito com atletas na minha planilha. Vamos lá então, máximo de agachamentos com salto em 1 minuto. Eu quero que você faça 2 agachamentos com saltos para eu ver. Excelente, deu, não gasta, tá? Muito bom esse agachamento com salto do Max, que aqui eu vou pedir para ele fazer mais uma vez. E se vê que ele nunca jogou nenhum esporte de salto e me mentia de jogar basquete, vai lá. Aí, o que ele acaba de fazer? Quando ele vai fazer um agachamento, ele já tem um padrão de agachar, que é quase agachar profundo. Só que nenhum atleta, ou alguém que já jogou basquete ou qualquer outro esporte de salto, sabe que vai fazer um agachamento profundo para saltar. Então, quando a gente vai passar o agachamento com salto, a gente volta lá nas perguntas. Alguém vai pedir para um atleta de vôlei, fazer um agachamento profundo e saltar para cortar? Claro que não. Ele vai fazer um agachamento ali, ó, 80, 70, olha, no máximo para fazer esse salto. Então eu quero que você agache no máximo ali
estourando 90 graus. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí. E salte, tá? É isso, não precisa fazer agachamento profundo, tá? Prepara um minutinho. Vai lá. Excelente. E aqui sim, gente, aqui a gente vai conseguir observar muitas coisas. Como é a queda, como ele faz essa absorção de energia. Cansou ali? Tudo bem, vamos dar um descanso aqui pro Max, que ele me mentia que jogava basquete e eu sempre acreditei. Então aqui é um teste de potência máxima em 1 minuto. Vamos dizer que ele fez 15 ali. E uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar, que vocês podem utilizar na avaliação física. Um smartwatch, que hoje todo mundo tem, ou uma cinta para verificar a frequência cardíaca dos seus alunos e seus pacientes. E uma coisa muito importante é perguntar a escala de Borg ou qualquer uma escala de esforço após o exercício. Então, por exemplo, avaliação do Max, dia 13 de dezembro. Teste de potência porque ele me mentia que jogava basquete. Fez 15 agachamentos com salto em 45 segundos, Borg 10, porque não aguentou mais. E aí vamos dizer que a frequência cardíaca dele foi 170. Vou anotar todos esses dados, principalmente para quando eu for fazer a reavaliação dele. E normalmente quando a gente começa a fazer esses testes um pouquinho mais pesados, a pessoa já começa a falar assim, bah, tô mal, né? Então isso sempre acontece. Dando sequência, até para não matar muito o Max, vamos tentar um burpezinho? Deixamos para outro dia. Tá. Então, vamos? Vamos lá então. Ó, tem alguma pergunta, Paulo, para ele dar uma descansadinha a mais? Eu só perguntou se no teste da flexão de braço pode fazer na bola suíça. Onde vai estar a bola suíça? Na frente ou atrás? Eu não recomendo, gente, porque você, na verdade, você colocando a bola suíça, você e adicionando o movimento, você praticamente está colocando uma superfície instável para essa pessoa. E aí eu acho que você não vai estar trabalhando tanto a força. E a ideia é um teste de força. Onde você pode utilizar a bola suíça? Num teste de estabilidade de ombro, que é a mesma coisa do bend que a gente utilizou aqui, ou até mesmo num trabalho de propriocepção de membro superior, mas não para testes de força. Depois a gente vai fazer o teste de RM, vocês vão perceber, assim, ó, eu nunca vi, gente, ninguém trabalhar força com instabilidade. Aí, vamos lá. Biomecânica, gente. Existem dois termos que pouco se fala no português, mas se fala muito no inglês, que se chama ajuste máximo e ajuste frouxo. Para quem treina ou já fez exercícios de maior incremento de força, como powerlifting, como LPO ou como crossfit, todos os movimentos de força, de carga, eles terminam em ajuste máximo. O que é? O ajuste máximo é o ponto articular onde a gente tem a maior estabilidade. No caso, no punho, em flexão total. E no caso do tornozelo, em dorsiflexão. Por que a maioria dos exercícios de propriocepção são na ponta do pé? Porque nós estamos numa posição quase máxima de ajuste frouxo. Frouxo. E aí a gente acaba tendo uma instabilidade no tornozelo. Vejamos. Pô, tinha um bastão aqui. Achei o bastão. Movimentos de levantamento de peso olímpico. A barra está aqui. A barra está no chão.
Estamos com um ajuste máximo de tornozelo e um ajuste frouxo de punho. Ó, nós puxamos, a barra está subindo, a barra está no ar, estamos num ajuste frouxo de tornozelo, estamos num ajuste frouxo de punho. Por quê? Porque a gente não tem ação sobre a barra. E quando a gente vê o trabalho do levantamento de peso sendo bem feito, de qualquer movimento, esse que a gente utiliza no nosso dia a dia, não existe força sobre a barra quando ela está em sua trajetória. Eu vou fazer um primeiro esforço com a cadeia posterior e a barra vai voar. E ninguém vê a pessoa pegando a barra e jogando para cima. Não, a pessoa puxou quando a barra está subindo, a pessoa vai lá, se ajeita embaixo da barra, ó, ajuste máximo, entrou embaixo da barra, tá com ajuste máximo de punho e ajuste máximo de tornozelo. Tá com a escápula lá, ó, bem firme, ajuste máximo de ombro e pá, subiu. Por que a gente vê tantas lesões de punho e antebraço em crossfit e esportes de força? Porque a pessoa, ela faz isso aqui, ó, e o coitado, ou começa a manter a barra assim, ó, o coitado do punho e do antebraço, que lute, né? Então a gente tem essas posições de ajuste, onde a gente só deixa a carga cair para conseguir suportar essa carga. Por isso que a gente vê pessoas lá de 1,60 m com 70 kg, botando 150 kg num movimento que a barra está subindo, a pessoa entra, se organiza e pá. Para a aula de amanhã eu vou procurar um vídeo de um chinês, os chineses fazem muito bem isso, para mostrar, e a gente pode analisar esse movimento antes, se o Pablo me permitir como a aula dele é de mobilidade, a gente vai trazer um vídeo de um chinês num movimento perfeito para mostrar esses ajustes para vocês. Mais perguntas, Pablo? A abdominal remador clássico, sim. Extensão completa do corpo, encostando tudo no chão. Adaptações, você pode não encostar a ponta do pé, você pode não encostar o braço, aí são todas adaptações, mas é o que eu falei, gente. No momento que vocês vão determinar, que vocês vão usar o remador dentro da avaliação de vocês, para a maior parte das pessoas, que é um exercício que a maior parte das pessoas consegue fazer, algumas não vão conseguir, para algumas vai ficar muito fácil, usem sempre o mesmo, mas vocês vão fazer progressões ou regressões de cada exercício. Com certeza, foi o que eu acabei de falar ali anteriormente. Com certeza, bola suíça, buzu, com atleta, gente, maravilha. E também um ótimo exercício para a propriocepção de membro superior. O atleta está ali em cima e você dá estímulos de desequilíbrio para ele. Quantas vezes a gente vê isso aí nas mídias sociais? Esse teste tem alguma questão para pessoas sedentárias que estão iniciando sua prática esportiva ou aquelas com problemas relacionados à coluna, hipertensão, etc. Não existem restrições, porque nós vamos adaptar a cada pessoa. Por exemplo, o Max, eu consegui colocar esses testes. Eu posso ter uma mesma planilha, tá? E eu vou aplicar em várias pessoas. Só que no sedentário, em vez de fazer um apoio que nem eu fiz com o Max, eu vou botar aqui, ó, na caixa. Me pega aqui na câmera, Pablo. Ó, ela vai ficar na caixa. O máximo de tempo que ela consegue, não, mas nem ela assim ela consegue. Eu vou para a parede, ó, vou ficar aqui de costas, vou inclinar ela um pouquinho e vou mandar ela na parede, o máximo de tempo que ela consegue. Enfim, eu vou buscando alternativas e regressões dos movimentos para cada pessoa. Por isso que eu falei, é importante a gente conhecer os fatores associados, as doenças, para que a gente consiga colocar um exercício que seja aplicável àquela pessoa enquanto ela não consegue fazer alguma coisa mais avançada. Pablo, qual é a música? Só os mais velhos vão entender.
Com certeza. Porque, gente, a corrida é um exercício bem complexo. Por mais simples que seja, a corrida é um exercício complexo. E o maior erro das pessoas que correm é não fazer a parte de reforço muscular ou de prevenção. Então, sim, gente, para qualquer pessoa que pratica esporte, óbvio que se eu fosse fazer esses testes com um corredor, eu pensaria num agachamento lateral, eu pensaria num agachamento unilateral, eu pensaria em alguma coisa de saltos unilateral também, eu iria adaptar, mas sim, gente, isso é para qualquer esporte. Para vocês terem uma ideia, hoje aqui a gente realiza a avaliação física funcional, é obrigatório todo aluno que entra aqui, tanto do Pilates, do funcional, da fisioterapia, a realizar essa avaliação. Isso a gente já vem aplicando há muito tempo. Hoje as consultorias que eu dou, principalmente para profissionais, eu falo que eles têm que ter a avaliação como porta de entrada do local que eles trabalham, e muitos também me relatam que pessoas de fora, de academias, essas principalmente Smart Fit, Engenharia do Corpo, que não oferecem esse serviço, pessoas procuram eles porque alguém falou para um, alguém falou para outro. E, gente, entre 150 e 300 reais vocês vão cobrar para uma avaliação, gente. E realmente, no momento que vocês começarem a colocar isso como porta de entrada e daqui 3, 4 meses refazer e mostrar resultado, é mais um meio de monetizar dentro do espaço de vocês, e daqui a pouco vão vir pessoas de fora. Você vai colocar no Instagram, vai ter o boca a boca, que é o melhor marketing do mundo. Então isso é mais uma forma de rentabilizar o espaço de vocês. Pablo? Então, vamos lá no burp? Ou já foi o burp? Já foi, né? Então, também poderíamos fazer como potência máxima aí o burp, tá, gente? Que é um teste, que é um exercício aí bem complexo, bem importante. Vamos então para os testes de repetição máxima. Eu utilizo 3 tipos de testes de repetição máxima. Um RM, que é para atleta, é para pessoas que conhecem exercícios, é para pessoas que treina, para pessoa que não vai ter problema, porque é carga máxima, gente, para uma repetição. 1 RM. 3 RM, pessoas que talvez não conheçam muito os exercícios, que estão ali no meio do caminho, e 5 RM, que aí é para pós-operatório. Eu utilizo para pós-operatório, tá? Quando que eu vou utilizar o teste de RM? Pessoas que já conhecem os exercícios, atletas profissionais, atletas amadores, atletas de final de semana, mas nunca em pessoas sedentárias, iniciantes. Por quê? Porque elas não conhecem o exercício, gente. Então eu não vou colocar uma carga, mesmo que seja os 5 RM, são 5 repetições máximas, uma carga, exigir uma técnica de movimento em alguém que não vai conseguir fazer de uma forma que vai me trazer informações que vão melhorar o treino daquela pessoa e o programa de exercícios. Então, isso é fundamental. Como é que funciona o teste de RM? Eu vou colocando carga, quando ele chegar ali no máximo, é o RM dele. Não, infelizmente, o teste de RM 13.5 ele tem um protocolo. Qual é? A gente pode fazer 3 tentativas de chegar no RM. A gente faz um período de aquecimento, então a gente bota lá 30% da carga, faz uma série, 2, 3 séries. Bota 50% da carga, mais um pouquinho. 70% da carga, mais um pouquinho. 90%, aí começamos, aí nós temos 3 tentativas. Depois que a gente passa dos 70, a gente tem 3 tentativas. Colocamos lá 100 quilos. O Max foi lá, tranquilo. Como que a gente vai saber se está tranquilo? É um RM, gente. Ele tem que fazer uma repetição completa. Se ele não conseguir fazer a segunda, é um RM dele. Mesma coisa do 3RM. Fez 3 repetições completas. Quando for fazer a quarta, não conseguiu, esse é o RM dele. Então, só que a gente não pode ir tentando, que a gente fadiga a pessoa. Óbvio, a pessoa tem que estar aquecida. Mas, se a gente tentando, a gente vai fadigar a pessoa e vai perder o RM e tem que fazer um outro dia. Tá? Então, vamos lá, Max?
que eu vou fazer o Max? O Max ele já fez aqui agachamento, já fez agachamento com salto, então ele já está aquecido aqui. Também se a gente for fazer todo o protocolo, vai demorar muito. Nós vamos fazer então um RM de agachamento pro Max, que ele é uma pessoa que já treina, que já tem conhecimento dos movimentos, sempre pode se melhorar, né? Vamos pegar a barra ali, Max? Pode ser essa aí, é masculino. Gente, um RM ele pode ser para qualquer exercício, tá? Para qualquer movimento. Só uma coisa que é importante. Saber por que vocês estão fazendo um RM. Eu achava que o Max era atleta de basquete, mas eu já me enganei, né? Ó, essa barra pro Max aqui, ó, fica do ladinho aqui, ó, ficou baixa. O que é uma orientação de altura da barra? Linha da clavícula, gente. Linha da clavícula, tá? Então vamos subir aqui um pouquinho. Pode segurar a barra que eu subo. Aí. Maravilha. Vamos botar 10 de cada lado. Tá boa a câmera aí, Pablo? Essas caixas não estão atrapalhando? Não? Então, ó. Entrada na barra, gente. Sempre, sempre de frente para ela. Ó. Ele vai ficar de costas para vocês. Não vai, porque a gente vai arrumar a barra. Não vai. Vai ficar de costas para vocês, tá? Pra gente pensar melhor nisso, tá? Sempre de frente para a barra. Por quê, gente? Ele tem que enxergar aonde ele vai largar a barra depois. Então, vamos lá, Max. Eu quero que tu tire a barra naquela mesma posição que a gente treinou ali antes e faça 10 repetições. Ó, a gente vê que aqui ele faz um agachamento 90 graus. E isso é importante, gente, para a gente saber como que foi a execução desse movimento na reavaliação. Pode guardar. Você teve alguma lesão no lado direito em algum momento da tua vida? Não dava de skate. Ah, quando andava de skate, tá. Porque tu sabe que tu tem uma diminuição bem grande da mobilidade, né? Então, ele já fez aqui 10 repetições para dar uma aquecida com 40 quilos, 20 da barra mais 10 de cada lado. O agachamento dele foi 90 graus, tá? Então, esse vai ser o nosso parâmetro. Depois, durante o treinamento, a gente vai... Como eu falei, eu analisando ele aqui, eu pediria para ele abrir mais a base, virar um pouco mais o pé para fora, tá? Então, eu já vou jogar uma carga mais alta, que eu acho que ele vai conseguir talvez fazer 3 repetições. Bota aí mais 10. Vamos lá. Vamos tentar 3 repetições? Eu vou ficar, gente, aqui atrás dele, caso ele precise de ajuda, tá? Tenta afastar um pouquinho a perna. Aí, vai lá. Já não pode guardar, vamos guardar. Ó, a gente já viu que com essa carga ele não foi, tá? Então 60 quilos já é muito pro RM dele. Então a gente passou, perdeu uma tentativa, porque ele perdeu força. Eu vou tirar os 10 de cada lado. E vou botar 5 de cada lado. Mais 5. Entre uma tentativa e outra, gente, 1,5 a 2 minutos de descanso, tá? Vamos lá? Eu quero uma repetição bem feitinha, descendo lá embaixo. Vai lá. Vai. Aí. Vai mais uma? Aí, guardou lá. Pode ir. Dá para botar mais peso, gente. O que eu iria botar para ele aqui? 2,5 de cada lado para buscar esse RM dele. Vamos lá, vamos tentar botar 2,5 de cada lado.
Então vou botar aqui 2,5 de cada lado para buscar esse RM dele. Vou ficar aqui junto com ele. Vai lá. Tirou a barra, já vi que tá pesado. Vou ficar aqui, talvez eu fique na frente de vocês. Vai lá. Vamos lá, uma, desceu lá embaixo. Aí, vamos tentar outra. Aí, fechou? Então eu tive que dar uma ajudinha aqui na segunda. Mas, então, o RM dele, pensando em um RM, 20, 30, 40, 55 quilos, tá? Vou botar lá na fichinha de avaliação dele. Exercício de agachamento, um RM, 55 quilos, agachando até 90 graus. E assim eu vou fazer exercício de remada, supino, levantamento terra. O que eu sugiro hoje? O teste de RM, gente, é um teste mais chatinho. Então eu sugiro fazer só com atleta ou com quem realmente precise fazer esse teste, principalmente para você conseguir fazer controle de carga durante um período de treinamento. Como assim? Por que eu faço um RM? Ah, essa é uma boa pergunta. O Max, ele fez aqui com 55, né? O que eu faço com esse maldito número do RM ou de qualquer outro exercício? Vou organizar minha periodização, planejamento do treino. A primeira semana, o Max é sedentário, ou já faz algum tempo que não fazia nada, tá voltando de lesão, eu vou colocar lá 60% da carga máxima dele. E eu sei qual é a carga máxima dele do movimento de agachamento. Terceira semana, eu vou colocar 70. Quinta semana, eu vou colocar 85, 90. Na 10ª semana ele tem campeonato. Então, na 8ª semana, eu vou baixar um pouquinho. Vai pro campeonato, quando ele voltar, vou fazer um RM de novo, que com certeza vai ser maior. Então, é para isso que servem os testes de RM, gente. Controle de carga e periodização do programa de reabilitação e também de treinamento. A gente tem aí algumas fórmulas também de RM estimado, onde a gente realiza um número X de repetições, joga numa tabela de coeficiente de repetição, que também é uma fórmula aí que o pessoal utiliza. Eu não utilizo tanto, mas acredito que no e-book de avaliação física vocês vão encontrar essa tabelinha. E para a gente finalizar, a gente vai fazer aqui um teste que a gente chama de Hope Test, que é um teste de saltos, tá? Então ele é um teste muito utilizado, acho que todo mundo aqui deve conhecer, todo mundo mesmo deve conhecer. Eu vou só abrir aqui o meu computador. Então ele é um teste que eu acredito que todo mundo deve conhecer, é um teste muito utilizado para pós-operatório de ligamento cruzado, de tornozelo, porque ele envolve potência, salto, aterrissagem, equilíbrio muscular, estabilidade, principalmente quando a gente está falando de amortecimento de queda. Então é um teste muito utilizado, principalmente em pessoas, em atletas de esportes de salto. O que é importante a gente fazer? Explicar o teste para a pessoa, mostrar os testes que a gente vai fazer, porque existem alguns hop testes, e também fazer um período de aquecimento e que ele conheça o teste que a gente fazer, não é simplesmente fazer. Pablo? Wanderson perguntou para quem é sedentário, lesão, não seria melhor trabalhar com um dinamômetro? Seria muito bom utilizar um dinamômetro, Wanderson. Com certeza. Maravilha. O problema, até a gente não trouxe o dinamômetro aqui por 2 motivos. Primeiro, que conseguir um dinamômetro bom e barato é praticamente impossível. O Pablo tá de prova, a gente testou aí pelo menos uns 4 tipos do mercado aí, que na base entre 200 e 500 reais, e todos bem limitados, assim, ou a relação à carga, e para atletas não seria uma coisa boa, ou em relação à qualidade do produto. A maioria deles eram balanças de malas adaptados, sendo bem direto, gente. Dá para usar? Para sedentário? Dá. E tem até um que foi o que melhor saiu, que se chama Dynamop. Eu acredito que a gente tem um aqui, se tiver na aula de mobilidade amanhã, eu mostro. Acho que a gente tem um aqui ainda. Não tem? Acho que tem, tá? Então acho que a gente tem aqui, vou mostrar para vocês. Mas eu não posso garantir.
E o outro ponto, os de qualidade que tem, que não tem problema nenhum a gente falar, que realmente é de qualidade. Aquele rosinha, a Elastic, tem um programa sensacional de dinamometria e um aparelho também sensacional. Porém, é caro. É uma assinatura que você tem que pagar ali. Se você vai buscar fora do Brasil, você acha dinamômetros perfeitos. Mas você vai gastar aí R$2.000, R$3.000, o que muitas vezes foge o bolso da nossa população normal aqui comum. Mas, com certeza, Wanderson, excelente. A gente também utiliza aqui o dinamômetro, esse da Dinamop, quando a gente tem pacientes sedentários. Na Confederação Brasileira de Basquete a gente utiliza Elastic, que aí, né? Mas, com certeza, gente, com certeza, é uma ferramenta muito boa. Se alguém aí for fisioterapeuta, engenheiro da computação e quiser criar um software junto com o programa, gente, vai ganhar dinheiro, porque são poucas marcas que tem aí no mercado e nós podemos fazer uma grande parceria. Então, voltando aos hop tests. Então, a gente vai ter alguns que são os clássicos, que é o single, que a gente vai traçar uma linha, que a gente vai traçar agora. O pessoal vai botar a mão na cintura e ela vai saltar a sua máxima distância. Nós temos, repetindo, talvez tenha caído ali alguma coisa, nós temos o simples, que nós vamos traçar uma linha, a pessoa vai botar a mão na cintura e vai fazer um salto na sua distância máxima. Vai fazer com a perna esquerda e com a perna direita. Também nós temos um salto triplo, onde a pessoa vai fazer 3 saltos. Mãozinha na cintura. 1, 2, 3. Chegando numa distância máxima. Ou o salto cruzado, que aí a gente também consegue avaliar a troca de direção. Ela vai pegar a linha aqui, vai saltar um lado e vai saltar o outro. 2 vezes para cada lado. Ou a gente vai usar o side hope, que é um dos que eu mais gosto. Porque a gente consegue trabalhar estabilidade, a gente consegue trabalhar potência, equilíbrio, lateralidade, troca de direção. Então eu acho que é o que eu mais gosto de trabalhar e é o que mais se aproxima das situações do esporte. Então é um ótimo teste para critério de retorno ao esporte. A gente vai pegar uma fita métrica, por favor. Tá ali em cima. E vamos colocar 30 centímetros. Temos perguntas, Pablo, enquanto a gente arruma aqui? Concordo, foi o que a gente falou lá na no começo da aula, teste de RM só para quem já conhece exercícios, para quem treina. Excelente, Wander, isso aí. Para atleta, né? Gente, avaliar cada caso, gente. Como eu falei, individualidade biológica de cada pessoa, avaliar cada caso, cada situação, e assim a gente vai conseguir aplicar ou não os testes. Hope test, side, tá? Então a gente vai começar com a perna direita, mão na cintura, e vai saltar lateralmente durante 30 segundos, tá? Vai tentar fazer o maior número de saltos possível. Vai lá. Aí, outra perna. Foi?
Aí. Então, gente, só algumas considerações. Toda vez que ele pisa na linha, teoricamente, teria que invalidar o teste, tá? Conseguimos ver que com a perna direita ele fez bem melhor, embora pisou algumas vezes na linha, e com a perna esquerda ele demonstrou mais desequilíbrio, mas depois ele acabou melhorando, tá? O Max não tem nenhuma lesão, fez muito bem o teste aqui. O que a gente faria com esses resultados? Ou com tanto em qualquer um dos testes? Nós aplicaríamos uma fórmula que se chama índice de simetria, com o resultado de cada um dos membros em qualquer um dos testes. Essa fórmula existe prontinha na tabela ali, gente. Então vocês vão colocar vão botar o índice de simetria, vão botar o resultado de cada um, ele já tem a fórmula específica, assim como outros testes. Nós temos lá o Y-Balance Test, que ele traz Você tem que fazer um cálculo da espinha ilíaca, do comprimento da perna, então você vai colocar ali o comprimento de cada membro, e também vai ter os resultados do teste, conforme cada distância alcançado em cada uma das extremidades, para ter então um resultado final do teste, para então a gente saber se essa pessoa está apta, dentro de alguns parâmetros, a voltar à atividade física ou não, sendo um critério de retorno ao esporte. Gostaria de agradecer o Max por estar aqui hoje com a gente, suou um pouquinho, né? Mas muito obrigado.